Sejam bem-vindos, aqui é o professor Daniel e hoje vamos resolver algumas questões de língua portuguesa da banca IBAN. Então, já vamos começando com a primeira questão retirada do concurso público realizado na Prefeitura de Cubatão para o cargo de professor de língua portuguesa e língua inglesa. Então, aqui, leia atentamente o poema a seguir para responder as questões 1 e 2. O poema se chama Considerações de Aninha. É um poema da Cora Coralina. E diz assim: melhor do que a criatura, fez o Criador a criação. A criatura é limitada. O tempo, o espaço, normas e costumes, erros e acertos. A criação é ilimitada. Excede o tempo e o meio, projeta-se no cosmos. Então vamos para a questão. Da leitura dos dois primeiros versos, podemos inferir que na acepção do eu lírico, lembrando que eu lírico é a voz poética, é a voz que está falando conosco aqui nesse poema, tudo bem? Então, letra A. O Criador equivocou-se ao conceber o universo. Letra B. Criatura e criação equivalem-se em importância. Letra C. Melhor seria que Deus não houvesse criado o mundo. Letra D. Em termos de valor, a criação suplanta a criatura. Pausa o vídeo e assinale a sua alternativa e a gente já volta para conversar. Muito bem, então vamos lá. Aqui, pessoal, já vai uma dica muito importante para as questões da banca IBAN ou para qualquer concurso que você realize. Trabalhe sempre com eliminação de respostas. Você tem 4 alternativas, 3 estão erradas, 1 está correta. É muito pretensioso da nossa parte querer buscar logo de cara a alternativa correta. Vamos entender as que estão erradas e eliminando as erradas, nós chegaremos às alternativas corretas, ou melhor, a alternativa correta, que é uma só. Aqui, qual de cara nós podemos eliminar? Claro, na minha perspectiva, na minha percepção, a letra B. Criatura e criação equivalem-se em importância, que é justamente o que o eu lírico não diz. O eu lírico diz justamente o oposto, né? Analisando aqui o poema, a criatura é limitada e a criação é ilimitada. Então ele já estabelece uma oposição, uma diferença entre criatura e criação. Então, sabendo disso, nós já eliminamos a letra B, certo? Podemos também eliminar a letra C. Melhor seria que Deus não houvesse criado o mundo. Isso não é falado aqui no poema. O poema no início diz: melhor do que a criatura, fez o Criador a criação. Né? Então há uma exaltação à criação, certo? Então, essa criação, que no caso é o mundo, aqui nós já sabemos que o lírico exalta essa criação. Então a C também está errada. A letra A também estaria errada. O Criador equivocou-se ao conceber o universo. Logo ficamos com a alternativa D. Em termos de valor, a criação suplanta a criatura. Talvez aqui o que causasse dúvida em algumas pessoas é o uso do verbo suplantar. A palavra suplanta significa superar. Então a criação supera a criatura. Ficamos com a alternativa D, que está correta. Agora vamos para a questão número 2, que também é sobre o poema, tá bom? Analise as considerações feitas sobre o poema. Então vamos uma por uma. Lembrando, gente, a banca IBAN tem muito esse perfil de questões que trazem afirmações, considerações, e lá no final você vai ter que dizer quais afirmações estão corretas ou quantas delas estão corretas. Aqui, por exemplo, nós vamos ter que analisar quantas estão corretas e não quais estão corretas. Tudo bem? Mas para saber quantas estão corretas, temos que pensar quais estão corretas, né? Uma coisa está ligada à outra. Então vamos lá, afirmação número 1. A limitação da criatura
faz-se em termos de normas e costumes, diferentemente da criação, cuja limitação se realiza no âmbito espaço-temporal. Essa aqui, gente, para quem leu o poema e quem prestou atenção, essa pessoa já eliminaria de cara, né? Até um certo ponto faz sentido, porque fala da limitação da criatura, porém, quando começa a dizer que a criação é limitada, aqui já há um equívoco. Se nós voltarmos aqui no texto, está dizendo que a criação é ilimitada, excede o tempo, excede o meio, então não tem tempo, não tem espaço, é uma coisa que vai além de tudo isso. Então nós já eliminamos aqui a número 1, certo? Então já sabemos, por exemplo, que a alternativa D não pode estar correta. Está dizendo que todas as proposições estão corretas e representam deduções possíveis. E nós sabemos que não, uma já está errada. Vamos então para a número 2. Inferimos de sua leitura que, na opinião da autora, o Criador dedicou mais tempo na concepção da criatura do que na projeção do cosmos? Aqui também não, tá? Quem lê o texto percebe muito bem que o eu lírico traz a ideia de que o Criador fez a criação muito melhor do que a criatura, justamente a ideia que ela traz, certo? Só que, claro, aqui nós estamos tratando de poesia, então a autora faz toda uma inversão da ordem sintática dos termos aqui da oração. Então isso também é um fator aqui que pesa na hora de você fazer a sua análise, a sua interpretação do texto. Então nós já sabemos que não dá para dizer que 3 das proposições estão corretas, então já eliminamos a letra C. Agora vamos então para a número 3. Diferentemente da criação, a criatura é limitada. Essa aqui está correta. Tudo bem? A criatura é limitada. Isso foi falado no texto. A criatura é limitada. E isso difere da criação, porque a criação é ilimitada e a criatura é limitada. A 4. Os erros da criação humana derivam da falha concepção do cosmos pelo Criador. Também está errada. Ficamos então com a letra A. Apenas uma das proposições está correta e representa uma dedução possível da leitura do poema. Tudo bem? Então, questão 2, alternativa correta, letra A. Agora, vamos então para as próximas questões, questões de números 3 e 4. Os quadrinhos abaixo serão utilizados para responder a estas questões. Então, aqui vamos ler, são quadrinhos da Mafalda, e aí nós vamos ler, fazer a análise e a interpretação para responder as questões. Sempre lembrando, pessoal, que quando estamos trabalhando com quadrinhos, temos que ter total atenção, não apenas à linguagem verbal, não apenas às palavras. Temos que também prestar atenção aos elementos não verbais, no caso aqui, imagens, expressões faciais dos personagens, as figuras, tudo isso é importante para a nossa análise, para a nossa compreensão e interpretação. Então, vamos fazer a leitura. Eu já ia descer para a questão. Vamos à leitura primeiro. Use, compre, beba, coma, prove. Ei, o que eles pensam que nós somos? E o que nós somos? Os malditos sabem que nós ainda não sabemos. Certo? E aqui vejam que é um contexto. Ela está de frente para uma televisão. No início aqui nós temos frases com aspas, então sabemos que são citações de frases que vinham da televisão, certo? Que ela ouvia da televisão e ela reproduz, e aí ela faz um questionamento e ela começa a pensar nesse questionamento. Vemos aqui, a nuvenzinha, né? E a gente já sabe que aqui ela está pensando, certo? Muito bem. Partindo então do que nós lemos e observamos, vamos lá para a questão.
Nos quadrinhos acima, a personagem Mafalda, e aí vamos tentar entender tudo que foi proposto nas alternativas. Letra A, defende o estímulo ao consumo, apresentando-o como necessário propulsor da engrenagem econômica. B, exproba o consumismo estimulado pelas propagandas. C, critica a falta de acesso das camadas mais pobres da população aos bens de consumo de primeira necessidade. Letra D, enaltece a capacidade humana de resistir a apelos consumistas. Pause o vídeo e escolha a sua alternativa. Muito bem, pessoal. Vamos então para a nossa eliminação e aí vamos chegar até a resposta correta. A letra A, ela não está correta, né? Está dizendo que ela defende o estímulo ao consumo, dizendo que ele é apresentado como propulsor da engrenagem econômica. Não, porque ela faz uma crítica justamente ao consumismo aqui. E aí vejam que interessante essa reflexão do final, né? Os malditos sabem que nós ainda não sabemos quem somos. Ou seja, essa máquina do consumismo, ela é estimulada, incentivada, impulsionada justamente por nós muitas vezes não sabermos quem somos. E aí nós muitas vezes sentimos ali uma necessidade de ter aqueles produtos, de acessar aqueles produtos, mesmo que muitas vezes eles não fossem realmente necessários para nós. Então ela faz uma crítica aqui ao consumismo. A B é uma que nós podemos guardar. Exproba o consumismo estimulado pelas propagandas. Aqui, vamos guardar. Letra C. Critica a falta de acesso das camadas mais pobres da população aos bens de consumo de primeira necessidade? Não. O tema não é este. Ela não está falando de falta de acesso a bens de consumo de primeira necessidade, então nós eliminamos. E aí vem a letra D. Enaltece a capacidade humana de resistir aos apelos consumistas? Muito pelo contrário. Justamente é aí que reside a crítica da tirinha, né, dos quadrinhos. O fato de nós não conseguirmos resistir a esses apelos, justamente por não sabermos quem somos. Então ficamos com a letra B. Exproba o consumismo estimulado pelas propagandas. E aqui, só para vocês entenderem, o termo exproba, o verbo exprobar, significa criticar. Então ela critica esse consumismo estimulado pelas propagandas. Certo? Então ficamos com a alternativa B. Agora vamos para a questão número 4, ainda sobre os quadrinhos. A pergunta diz: sobre o modo dos verbos, entre aspas, no primeiro quadrinho, não é correto asseverar que. Lembrando, estamos lidando com o não. E, gente, a Bankiban faz isso demais. Muitas questões trabalham com a alternativa incorreta. Isso pode ser uma pegadinha para um candidato desatento. Então, vamos prestar atenção, nós temos que buscar uma característica que não é correta, certo? Sobre esse modo verbal que está nos quadrinhos, no caso, no primeiro quadrinho. E aí, voltando rapidinho aqui, os verbos são use, compre, beba, coma, prove. Esses verbos, gente, vocês já devem ter estudado isso bastante, até porque é um tema frequente. Esses verbos estão no modo imperativo. Minha letra não tá muito legal, tá, gente? Mas, modo imperativo. Deixa eu arrumar esse M. Pronto. Modo imperativo dos verbos. Tudo bem? Então, vamos tentar entender quais são aí as características apresentadas e qual delas não se refere ao modo imperativo. Então, vamos lá. Letra A. É utilizado para indicar condição, incerteza, dúvida? Opa! Aqui já temos a alternativa incorreta. Tá, gente? Porque o modo imperativo é usado para expressar ordens.
mas não para indicar condições, incertezas, dúvidas. Então a letra A já está incorreta. A letra A, inclusive, se refere ao modo subjuntivo dos verbos, tá? Subjuntivo, não deu para fazer tudo aí. O modo subjuntivo dos verbos, esse sim é usado para indicar condição, incerteza, dúvida, ok? Já o modo imperativo, não. Então vamos ver aqui. É normalmente conjugado na primeira pessoa do plural, mas não na do singular. Sim, isso está correto, tá, gente? O modo imperativo tem conjugações na primeira pessoa do plural, no sentido de façamos o correto, pensemos adequadamente. Então, eu estou conjugando esse modo, estou conjugando esse verbo no modo imperativo na primeira pessoa do plural, certo? Para indicar uma ordem. Tudo bem? Um pedido. C. É empregado para expressar ordens, pedidos, conselhos ou sugestões. Correto. É classificado como afirmativo e negativo. Também está correto. Tem imperativo afirmativo e imperativo negativo. Agora vamos para a questão número 5, a última questão do vídeo de hoje, gente. Nas orações a seguir, analise o emprego do verbo haver. Verbo haver. Número 1. Naquela escola haviam crianças carentes e que dependiam da merenda para se alimentar adequadamente. Número 2. Eles haviam conversado comigo sobre o problema, mas desconheciam a gravidade da situação. 3. Todos haveriam de falar, mas era necessário que aguardassem sua vez. 4. Os passageiros haviam chegado tarde demais. O avião tinha decolado 10 minutos antes. Bom, gente, o verbo em frequência foi empregado observando os preceitos da norma culta em. Então, gente, o verbo haver gera muitas vezes dúvidas na hora de se utilizá-lo. Então, eu vou tentar ajudar vocês aqui. A número 1, nós já descartamos. Ela não está correta. Por quê? Esse haviam não pode estar dessa forma, tá? O correto para a norma culta seria: naquela escola havia crianças. Havia. Vou escrever para vocês. Havia. Tudo bem? E por quê? Quando o verbo haver traz o sentido de existir, ele é um verbo impessoal. Ele não pode ser usado no plural. Apenas pode ser usado no singular. Então, havia crianças, há crianças, haverá crianças. Tudo bem? Então, se nós sabemos que a 1 está errada, eu já posso eliminar a A, posso eliminar a C. Ou seja, eu fico com a B e com a D. E aí vamos trabalhar um pouquinho com a lógica. A B diz que a 2 e a 4 estão corretas e a D diz que a 2, a 3 e a 4 estão corretas. Vamos lá, concordem comigo que eu já sei que a 2 e a 4 estão corretas, porque são mencionadas tanto na B quanto na D. Então eu vou ler para vocês e aí vou explicar por que estão corretas. Ó, eles haviam conversado e os passageiros haviam chegado. Gente, o verbo haver, ele pode ser usado muitas vezes como um verbo auxiliar, tudo bem? E nesse caso, quando ele é usado como um verbo auxiliar, ele pode ir para o plural. Inclusive, ele desempenha o mesmo papel que o verbo ter poderia desempenhar aqui. Então, eles tinham conversado, eles haviam conversado. Os passageiros tinham chegado, os passageiros haviam chegado. Então, nesse caso, ele vai para o plural, tudo bem? Então, 2 e a 4 estão corretas. E a número 3, todos haveriam de falar. Também está correta essa frase, porque é uma situação também na qual o verbo haver acaba fazendo um papel ali de verbo auxiliar. Todos teriam de falar, todos haveriam de falar. Então, ele também pode ir para o plural. Então, a B nós já eliminamos, ficamos com a letra D. 2, 3 e 4 apenas estão corretas.
Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. E acompanhem os vídeos, deixem o like, curtam, se inscrevam. E é isso. Até o próximo vídeo. Bons estudos e um forte abraço. Tchau, tchau.